Jesus vive, é o Senhor. Feliz Páscoa para você que ligou o TV. Agora é o programa Você Pode Ser Feliz na Rede Século XXI. Olha aqui, eu quero agradecer muito a Adelaide Ângelo, que mora em Vicente Dutra. É uma cidade do estado do Rio Grande do Sul. Está pedindo oração pela família. Nós vamos colocar nas 100 missas. E ela ficou sócia. Muito obrigado, minha amada. Parabéns por essa ajuda que você faz conosco. A Rita de Cássia mora em Pedreira. Pedreira no interior de São Paulo. Pede oração especial para a saúde e conversão de todo o mal da sua mãe, a Elisa. Pede por ela mesma e união na família. A Beatriz mora em Conquista, Minas Gerais. Ela diz: Henrique, eu peço oração especial pela minha filha Thalita. Ela se encontra grávida de 5 meses, porém, quando passou para o médico, foi constatado uma má formação do bebê. Que Deus faça ele nascer que não precisa, perfeito, que não precisa de cirurgia. Vamos rezar, Beatriz. Vamos rezar pela Thalita, pelo neném, com certeza. De Gurinhatã, Minas Gerais, a Neuza Secundina Franco pede oração por um outro Henrique, meu xará, por saúde e recuperação. A Maria Aparecida mora em Bitira, no estado da Bahia, e ela pede oração também pelo Cláudio Maria Aparecida, que é ela, a Rosa e toda a família. Teodora, lá em Ubá, Minas Gerais. Ah, mineiros, não falham mesmo, né? Um grande abraço. Ela pede por ela mesma, em agradecimento a uma graça que a Teodora de Ubá, Minas Gerais, recebeu pela novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Aleluia! Odair Simões de Campinas, da Chácara Santa Margarida, coloca a sua família em oração, mas ele está pedindo especialmente pela área financeira da sua vida e sua família, que não está fácil. A Maria do Carmo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pede pela cura da Valdirene, pela família, paz e muita força. A Aurora, de Itaúsu, Goiás, também pede por ela, pelo Alessandro, Mauro, Padre Edson, por toda a sua família. Meu querido e minha querida, eu queria agora mostrar para você aqui a revista Brasil Cristão. Vou mostrar aqui, olha que maravilha essa revista Brasil Cristão. E aqui dentro, o Padre Eduardo sempre diz que é um alimento espiritual. Traz aqui matérias maravilhosas sobre a ressurreição de Jesus, traz aqui também os 10 anos, falando aqui realmente da inauguração dos 5 kW da TV no início, traz coisas maravilhosas que é um alimento realmente para todos nós. Agora, tão importante que traz aqui uma matéria do Frei Raniero Cantalamessa. Ele é o pregador pontifício, o pregador do Papa. E nós temos aqui algo maravilhoso sobre ele. Nessa pequena matéria, ele está falando se os sacramentos são eficazes, é porque Cristo Jesus ressuscitou. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, é porque Cristo ressuscitou. E eu queria que você entendesse o seguinte: essa revista, ela é mandada com muito carinho, como gratidão para você que se associou a essa obra. Cada sócio recebe essa revista como alimento espiritual, uma gratidão do Padre Eduardo para você e para sua família. E também, junto com a nossa revista, você sabe que já foi enviado para você boletos para que você faça algo muito prático, para você que realmente faça algo assim que possa ajudar essa obra de Deus. A câmera vai mostrar para você, porque no boleto tem um espaço para que você determine o valor que você quer doar. São 2 boletos na renovação dessa campanha. O primeiro para a manutenção e o segundo para esse avanço que Padre Eduardo crê na providência de Jesus, que teremos várias retransmissoras no país. Então tá aí para você, nos ajude. Já estamos chegando na quinta-feira, ao final do mês de março. Vamos entrar no mês de abril. Não espere chegar o último dia do mês. Ainda hoje você pode ir a uma casa lotérica, um banco, e o mínimo que você colocar num boleto e o mínimo no outro, você estará ajudando muito, mas muito essa obra de Deus. Eu conto com você. Aliás, está aqui nas minhas mãos o EAD, que fala justamente de um curso que fala da Páscoa em nosso coração, o mistério da Páscoa. Está aí na sua tela, com o Frei Raniero Cantalamessa. É um curso gratuito. Basta você entrar no nosso site rs21.com/EAD. Você tem acesso ao curso com o Frei Raniero Cantalamessa, que vai trazer para você aí um curso totalmente gratuito. O objetivo dessas aulas é explicar para todos nós a celebração da Páscoa que deve acontecer cada dia. Quando o apóstolo Paulo diz: o Frei
nos exorta: purificais do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, Cristo Jesus, foi imolado. Palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, 7. Como é que eu faço para ter esse curso? Você não paga nada. Você apenas entra no nosso rs21.com.br/EAD e pronto, tem acesso a esse curso que vai enriquecer o seu conhecimento e poder educar religiosamente, cristãmente a sua família. Tá bom, meu amado? Érica, vamos continuar falando. Eu queria continuar falando desse tema que nós trouxemos, ide e anunciai, pedindo ao Lucas agora que colocasse para nós, se tiver por aí, Lucas, esses versículos finais de Marcos 16, aonde Jesus, quando aparece ressuscitado, não diz: oi, como vai? Não, ele dá uma missão, não é? Que bom que vocês ficaram aí. Não, põe o pé na estrada. Tem muita coisa a fazer. Porque ele havia dito, irmã Érica, de que nós faríamos coisas maiores do que eles. Que nós tivéssemos opção pelos que sofrem. Que ele não veio para os sãos, os que estão bons, veio para os doentes, massacrados, pobres. Vamos ver se a gente consegue jogar esse VT para a gente conversar um pouquinho da sua missão. Você, eu sou dona de casa só, não dá tempo. Mas você não imagina a sua responsabilidade. Eu sou pai, eu sou de ir na igreja. Não, você nem imagina a sua responsabilidade. Todos nós que queremos ter uma vida feliz, enraizada no amor, na presença do sucesso de Deus em nós, estamos nesse versículo do capítulo 16 de Marcos. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus apareceu e disse a seus discípulos: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal nenhum. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Eu quero dizer para você que Jesus vive, que se você entregar a sua vida, o seu problema, a sua enfermidade, as tentações, na cruz vitoriosa dele, haverá de mudar a sua vida, porque ele vive no meio de nós, não é, Érica? Amém, é isso mesmo. Creia que Jesus Cristo está vivo, glorioso, poderoso, que todo o poder lhe foi dado e ele está junto de você. Creia que realmente Jesus Cristo é ressuscitado, é vivo, e a sua vida se transformará completamente. Eu não sei se você pode concordar comigo, porque nós temos assim. Há pessoas que anunciam Jesus de uma forma muito sem conhecimento e às vezes colocam algumas palavras, porque não tem conhecimento, algumas palavras no anúncio, na sua pregação, às vezes até de heresia, de coisas que não têm sentido, de certas brincadeiras que não levam a pessoa a ter uma experiência. Temos que tomar cuidado com isso também. Não importa quem seja. Mas, por outro lado, ide, é o Senhor que diz, por todos os lugares, quer dizer, não é preciso na África não, aí no seu vizinho da direita e da esquerda, no seu trabalho, no seu colega que trabalha aí perto de você, pessoas que te irritam dentro da sua casa, ide e anuncie para ela a boa nova, né? E se ela crer, ela será salva, que maravilha! Então nós somos chamados para isso e sabemos que vamos ter dificuldades, porque não é fácil anunciar o Evangelho para quem não quer aceitá-lo. Por outro lado, Érica, eu faço aqui uma observação muito séria para todos nós cristãos católicos. Através de algumas leis humanas, eu lembro de uma passagem do Evangelho
em que alguns discípulos chegaram para ele correndo assim, meio autoritários, nariz levantado, e falaram: Senhor, encontramos aí uns discípulos que não são dos nossos falando de ti. O que eles estavam falando? Não, eles estão falando que o senhor é vida, que o senhor é isso. Ah, é? Então, deixa eles falar. Porque quem não está contra está a nosso favor. E o que nós temos visto é que através de leis, através de regimentos humanos, preocupados às vezes com seus cargos que não são nem remunerados para isso, há pessoas de lideranças em movimentos eclesiais impedindo que outras pessoas venham nos seus grupos, na sua cidade, anunciar a experiência de Jesus. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque isso é uma obra quase que diabólica de impedir que a pessoa convide uma outra que tenha uma experiência de Jesus e que tenha um certo conteúdo para animar, reavivar as pessoas. Fecharam-se as portas. É claro que nós não somos tão ignorantes assim. Sabemos que temos que observar as pessoas que falam, porque às vezes aparece até na mídia falando grandes besteiras que ninguém questiona, porque são famosos. Nós temos que observar o que falam para que não se fale heresia, para que tenha fundamento na Bíblia e tenha realmente fundamento nos ensinamentos da igreja. Mas eu pergunto, se Jesus disse, ide, anunciai, trazei outros, a igreja diz, ide a águas mais profundas, falem dos telhados, uma nova evangelização, abram as portas, tragam todos de volta para a igreja. Não, fulano não quero, não é dos nossos. O que você diz disso? Bom, Henrique, eu volto naquele princípio que eu falei no bloco anterior, de que, primeiro de tudo, para uma pessoa anunciar Jesus Cristo, ela tenha tido uma experiência com ele. E quando ela é uma liderança, quando ela é um ponto de referência? Baseado na verdade do Evangelho que Jesus Cristo anunciou. Não de acordo com a verdade humana, não de acordo com aquilo que eu considero certo, com aquilo que eu considero bom ou não, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala em Jesus Cristo, no Senhor. E ele pregou, e ele deixou muito claro, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão enfermos, não vim para aqueles que me aplaudem, eu vim para aqueles realmente que precisam e que necessitam de mim. Então, Jesus Cristo não fez acepção e nem distinção de pessoas. Então, o anúncio do Evangelho, ele precisa ser assim, e ao mesmo tempo baseado na verdade e na palavra. Jesus mesmo disse, eu não vim para anunciar a minha verdade, mas eu vim para falar aquilo que era do Pai, aquilo que o Pai lhe havia enviado. Nesse bate-papo nosso, quando nós vemos lideranças, até se juntando com alguns párocos e alguns bispos, e fundamentando numa lei que não convida e culpando o bispo que não quer, sem dar para ele um conhecimento de quem vem, qual é a vida da pessoa, como é que você analisa essa situação baseada no Evangelho? Se não são dos nossos, o que tem? Ele não pertence ao meu movimento, mas ele está falando a verdade. Nós corremos o risco de anunciar a verdade humana. De fazer a vontade humana e não a vontade do Senhor. Não a vontade que Jesus tem realmente de que todos conheçam o seu Evangelho, de que todos tenham uma experiência com ele e assim mudem de vida. Eu fico até pensando, se quando Paulo, a caminho de Damasco, não tinha chamado Damasco, Jesus se manifestou dele, poderia ter levado ele de volta a Jerusalém, para que Pedro, Bartolomeu, os outros que estavam lá escolhidos, não, levou ele para Ananias, discípulos dos discípulos, né? Um rapaz, o senhor que estava lá, né? Em Damasco. Quer dizer, Deus usa de quem Ele quer, na maneira que Ele quer, desde que a pessoa esteja querendo só abrir a sua boca e o seu coração pela verdade. Sim, a verdade que é Jesus, a verdade que é o Senhor, que é o seu santo Evangelho. Então, é necessário que nós, que somos muitas vezes lideranças, evangelizadores, ou não, aqueles que estão nos acompanhando em casa, como você disse, dona de casa, trabalhador, pai, mãe, filho, que nós estejamos baseados realmente na palavra de Deus, naquilo que é da vontade do Senhor, segundo a Sagrada Escritura, numa experiência nele e com ele. Se começarmos realmente a estar nos engessando, nos direcionando pela vontade humana, corremos o risco de deixar de fazer a vontade do Senhor e de começar a fazer a vontade humana. Sempre, é claro, também buscando viver aquilo que o próprio Senhor viveu.
na obediência e na humildade. Eu vejo que até antes de engessar nós, as pessoas engessam a ação do Espírito A Santo. ação de Deus, a ação do Espírito. Não é mesmo? Sim. Bloqueia, né? Coloca numa gaiola e diz, não haja aqui através dessa pessoa, porque eu não gosto dela, só dos meus. E quantas lideranças boas, quantos homens e mulheres se perderam com o poder da palavra, porque foram discriminados, porque são pobres, porque não tem teologia, não tem filosofia. E foram criando os anunciadores psicólogos, né, psicanalistas, médicos. Isso foi dando status. Nossa, falando de Jesus é médico. Ué, mas a Dona Maria, do Piripiri, que lava roupa na beira do rio, é capaz dela convencer pelo brilho no olhar, se ela encontrou Jesus, de anunciar para alguém sem conhecer teologia. Sim. Isso não é para que a gente esteja aqui fazendo colocações vãs, mas se a gente for observar o próprio Evangelho de Marcos, narrativa no capítulo 16, 9, tendo Jesus aparecido, apareceu a Maria Madalena, ao qual tinha sido expulso 7 demônios. Então Jesus apareceu primeiramente para uma mulher que era pecadora, uma mulher discriminada diante da sociedade judaica. As pessoas, os homens, né? A população na época não discriminava a mulher. Uma mulher que tinha saído 7 demônios, ou seja, uma mulher pecadora. A gente não sabe o que era, mas vivia no pecado. Jesus não discriminou ela, ao contrário. Apareceu a ela, a primeira que viu Jesus ressuscitado, a primeira que anunciou, ele vive. Então Jesus nunca discriminou. E nós também não podemos discriminar a ninguém. Somos todos iguais. E outra coisa, né, Érica? Se a gente tem dúvida do que a pessoa está falando e queremos ajudá-la a ser melhor, ensinemos ela. Ensinemos Nunca ela. discriminar. Sim, com certeza. E aquele que teve uma experiência com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, vai falar dessa experiência. E é essa experiência que vai tocar o coração. Aquilo que está no meu coração, da experiência que eu tive com o Senhor vivo, que mudou e transformou minha vida, que pode tocar também o seu coração e isso se tornar uma cadeia, uma rede tão maravilhosa, ao qual todas as pessoas podem e vão ter realmente essa experiência com Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos a mais um intervalo, meu querido Lucas. Vamos a mais um intervalo. Depois a gente volta na sequência do programa Você Pode Ser Feliz. E eu queria receber uma palavra sua que está em casa. O que representa para você tudo isso? Que Jesus vive ao Senhor. Nós voltamos já, não saia daí.